Todo começo de ano é a mesma coisa. A gente promete um monte de coisa, a gente acaba dizendo que vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, faz várias listas e diz que vai ser um ano completamente diferente. E aí, às vezes, já chega janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro e as coisas já não estão exatamente assim como a gente tem planejado. É por isso que hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas do que fazer para poder começar o ano diferente, para de fato mudar a rotina que você tem no seu dia a dia durante o ano. Vai ser uma coisa que você não vai fazer só nesse começo de ano, tá? Eu já aviso logo. É uma coisa que você vai fazer ao longo dos meses, ao longo de todos os dias. Dessa forma, você consegue criar hábitos e não só apenas promessas. Promessas são coisas que a gente faz e a gente acaba esquecendo, a gente acaba abandonando. Mas hábitos, de fato, mudam a forma como você está se relacionando com você, com a sua carreira, com a sua rotina, com o seu dia a dia. Então vamos lá. O primeiro hábito que eu indico que você adote no seu dia a dia é a meditação. Pode até parecer clichê a gente falar sobre meditação, porque muita gente já vem falando sobre meditação. Principalmente nesse último ano, 2020, as pessoas passaram a adotar ainda mais essa prática. Mas vai por mim. Se tem funcionado para mim, se tem funcionado para várias pessoas também, provavelmente funcione para você também. E eu sei que muita gente vem para mim falando, eu não consigo meditar é uma coisa chata, tem que ficar parada e tudo mais. Mas não. Meditação não obrigatoriamente tem que ser uma coisa parada. Meditação não obrigatoriamente vai pedir que você fique com o seu corpo físico parado. Mas basicamente a meditação vai pedir para você silenciar a sua mente. Uma das meditações. Existem mais de 100 tipos de meditações e com certeza alguma vai se encaixar com você. Hoje, o meu hábito de cozinhar, de cuidar das plantas, de correr, de andar, de fazer um exercício, já é também um momento de meditação. Porque é um momento em que me ajuda a respirar, a trazer a minha respiração para o consciente e também me ajuda a trazer presença. Presença naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu preciso desempenhar. Então, eu indico para você fortemente começar a procurar um pouco mais sobre meditação e ver qual a meditação que mais se aplica à sua forma de enxergar o mundo, a sua forma de se relacionar com o mundo. Mas, por favor, eu só peço a você que não desista tão fácil. Tá bom? O mundo são das pessoas perseverantes, então, por favor, vamos perseverar aí nesse hábito da meditação. O segundo hábito que eu adotei no meu dia a dia e que eu também indico que você adote é o yoga. E calma, yoga também não é uma coisa de outro mundo, beleza? Eu sei que às vezes a gente vê aquelas aulas de yoga ou aqueles vídeos de yoga e as pessoas fazendo posições que parecem completamente impossíveis, mas calma. O yoga, ele foi feito para você também se relacionar com o seu corpo. É a relação do seu corpo com o meio, é a relação do seu corpo com todas as suas flexibilidades, com toda a sua força, com você mesmo. Então, dentro do yoga, você vai ter, sim, algumas posições que são um pouco mais difíceis, que são yogas mais avançados, mas também tem o yoga básico, que hoje é o que eu faço, que são coisas muito mais simples e que você vai fazendo ao longo dos dias para poder ir tendo uma evolução, se você quiser. Beleza? Então, eu indico fortemente também que você procure uma escola de yoga, você procure uma professora de yoga online e procure aplicar essas técnicas dentro do seu dia a dia. Dessa forma, sabe aqueles nós que às vezes a gente acorda, a gente dormiu achando que ia descansar e aí a gente acorda todo tensionado. Eu vivo acontecendo isso comigo. Eu acho que eu vou descansar e eu acabo acordando toda tensionada. Isso é justamente porque o seu corpo não descansou. E dentro do yoga, somado com a meditação, todos esses nós, todas essas tensões, eles vão começar a ir se aliviando. E quando essas tensões vão se aliviando no seu corpo físico, a sua mente também fica mais livre. Todo o fluxo energético do seu corpo vai ficar muito mais livre. E dessa forma você vai conseguir estudar melhor, trabalhar melhor, se relacionar com as pessoas de uma forma muito melhor. Porque você, com você mesmo, vai estar muito mais saudável, vai estar muito mais tranquilo. A terceira dica, o terceiro hábito que eu trago para você é a alimentação Ayurveda. E você deve estar pensando, Bea, o que danado é uma alimentação Ayurveda? Eu sei, o termo ainda não é tão conhecido por todo mundo, mas ele já está começando a ser bastante disseminado. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiz, Jesus, isso não tem nada a ver comigo, eu não sei nada disso, não estou entendendo nada. E aí a Mel,
grande amiga minha e especialista em Ayurveda, ela começou a me explicar um pouco mais sobre a filosofia, sobre o estudo da Ayurveda. Segundo a Ayurveda, o universo ele é constituído pelas 5 forças da natureza, que é água, ar, terra, fogo e éter, ou o espírito. E dentro da Ayurveda, esses 5 elementos eles vão se somando de 2 em 2 e eles formam o que eles chamam dos doshas. E os doshas é nada mais nada menos do que o comportamento biológico do nosso corpo. Ele é o funcionamento do nosso metabolismo. Então, dentro da Ayurveda, ele fala um pouco sobre como o seu corpo sente todo o fluxo da terra, todo o fluxo energético. Então, como é que seu metabolismo atua, como é que a alimentação que você está consumindo, ele vai estar influenciando no seu corpo, ele vai estar influenciando na forma como você vai estar agindo com você mesmo. Então, não só o que você come, mas como você come, quando você come, os hábitos que você tem durante o seu dia a dia, tudo isso está dentro da Ayurveda e tudo isso vai estar, assim, influenciando na forma como você vai trabalhar, como você vai estudar, como você vai se relacionar com você mesmo e com o mundo à sua volta. Essas 3 coisas é extremamente importante para você melhorar a forma como você se relaciona com você. O 4º hábito que eu adotei e eu indico para todo mundo é: tenha um hobby. Por quê? Às vezes a gente fica muito preocupado com o nosso dia a dia, a gente fica muito preocupado com o trabalho que a gente tem que entregar, a gente fica muito preocupado com, às vezes, o trabalho que a gente tem que arrumar também, né? Já que a taxa de desemprego no Brasil está altíssima, mas a gente fica com muitas preocupações e muitas obrigações para serem cumpridas. E acaba que a gente fica tão tensionado, tão estressado pelas coisas que a gente tem que fazer obrigatoriamente para poder ganhar dinheiro e tudo mais, que acaba que o dia fica pesado. Então, você tem um hobby que você faça diariamente ou que você faça, sei lá, algumas vezes na semana, vai te ajudar a sair daquele fluxo de trabalho estressante e vai te ajudar a sair daquela rotina pesada. E vai fazer com que você tranquilize ainda mais, fazer com que você se conecte com você e faça algo que você realmente gosta. Hoje, meu principal hábito está sendo cuidar das plantas. Eu sempre adorei planta, eu sempre amei muito planta. Foi uma das minhas primeiras áreas dentro da biologia. E hoje, para quem conhece, já viu alguns vídeos da gente, sempre vê que eu estou num local com alguma planta. Dentro do meu quarto tem muitas plantas. E cuidar delas, para mim, me tranquiliza, me faz com que eu não fique estressada. É uma forma também de meditação, é uma forma de cuidar de mim, é cuidando das minhas plantas. Claro que eu tenho alguns outros hobbies também, mas você ter pelo menos um hobby vai fazer com que você bote a sua atenção para uma outra coisa, faça aquela coisa que te deixe leve e depois você volta para as suas atividades que você tem que desempenhar e vai voltar muito mais leve, muito mais tranquilo e vai ser algo muito mais fácil de você fazer. O 5º hábito que eu indico você adotar também é leitura. Você deve dizer, Bea, mas leitura é uma coisa cansativa ou leitura é uma coisa que eu já faço diariamente. Tá, mas o que é que você anda lendo hoje em dia? Você anda lendo coisas científicas, a gente que é do meio científico, a gente tem muito esse hábito, né? Ele está sempre lendo artigos e mais artigos, ou livros e mais livros que sejam na nossa área. Só que a gente precisa entender que você ter um conhecimento de outras áreas também te ajudam a ter input para você atuar na sua própria área, para você ter mais criatividade, para você fazer com que a sua mente trabalhe de uma forma diferenciada. Então, você ler coisas que sejam fora da sua área vai ser muito bom para poder você melhorar as ligações que você faz entre os conteúdos. Atualmente, eu estou lendo esse livro, Chamamentos, que é um livro que fala muito sobre propósito, fala muito sobre carreira, fala muito sobre como é que eu estou me enxergando dentro da minha própria vida. Então, é um livro que fala sobre isso. E de vez em quando a gente pode estar vendo um livro sobre mecânica, a gente pode estar vendo livros sobre economia, sobre empreendedorismo, sobre diversas outras coisas. E tudo isso, na hora que você for atuar na sua área, você vai ter muito mais informação, muito mais input para transformar em output, para poder transformar em ação, para poder transformar em ideias. Dessa forma, você vai estar sendo muito mais criativo e você vai estar se divertindo aprendendo outras coisas. Então, eu espero que você tenha gostado desses novos hábitos que eu indiquei para você. Já são hábitos que muita gente já está fazendo há anos, mas que talvez você não tenha ainda atinado, você ainda não tenha começado a fazer no seu dia a dia. Então, eu deixo esse desafio para você. Vamos juntos
fazer esses hábitos virarem realidade na nossa vida agora em 2021. Porque é um ano que promete muita coisa. É um ano que promete muita mudança pra gente, pessoal e profissional também. E as pessoas que já estão ligadas nisso, as pessoas que já estão ligadas em se melhorar, em se cuidar e ter novos hábitos e hábitos mais saudáveis, hábitos mais conectados com a natureza e mais conectados com você mesmo, são pessoas que vão conseguir passar por esse ano de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais fácil. Então, eu vejo você no meu dia a dia aí nas nossas redes sociais e também mudando os nossos hábitos.